bem-vindas. E então coloquem essa intenção para a aula, ok? Uma aula que é sobre superar a crise através da consciência. Porque é que estão aqui? A Carolina está em Alcobaça. Muito bem, obrigada. E eu estou em Lisboa, mas como eu costumo dizer, faço, e sobretudo as minhas clientes estão em todo lado, porque o trabalho online permite isso, felizmente. Ahm, Quero saber também, porque esta aula tem um tema muito específico. Eu tenho o Sol na casa 8, portanto, a crise é um lugar onde eu me desenvolvi muito na minha vida, ok? O tema é crise, não é? Porque é a palavra que com certeza vos chamou mais atenção, crise e consciência. Se quiserem partilhar, porque nós aqui o chat fica depois aqui só mesmo para a aula, para quem está aqui, não fica público, e quem quiser partilhar qual é a crise que estão a passar, não é? Se é uma crise, em que área de vida, vamos lá ver, não precisam de contar detalhes, mas qual é a área de vida que está a mexer, não é? E às vezes a crise está a mexer com uma área de vida, mas vocês vão precisar desenvolver outra área de vida para superarem essa crise, compreendem? Eu espero ajudar aqui com esta apresentação, acho que vai ser importante. Deixem-me só colocar aqui a apresentação já de início. E vamos a isso. Já tenho aqui as minhas cartas que na última aula foram assim, também usei, foi muito importante. Conseguem ver a apresentação? Sim? Muito bem. Deixem-me só aceitar aqui mais pessoas que estão a entrar. Almada a trabalhar, muito bem. Quem está a trabalhar e a ver a aula, fantástico também. E também é interessante porque às vezes o lugar onde nós estamos a ver uma aula destas também diz sobre o que é que nós estamos a precisar, não é? E o que é que pode trazer mais reflexões para nós. Por exemplo, quem está a trabalhar e a fazer a aula, muito provavelmente está a mexer muito com a área do trabalho também. Isso é muito interessante. Nós temos logo um olhar consciente, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou Joana, Joana Amboa de Leite, e já trabalho com pessoas há 10 anos, há mais de 10 anos, aliás. Comecei no coaching e na astrologia, e depois o meu trabalho rapidamente evoluiu para um trabalho online, antes mesmo da pandemia, antes mesmo de 2020, e comecei a trabalhar com as pessoas em processos mais prolongados, a que eu chamo processos de mentoria. Porque a mentoria? Porque eu trago a minha experiência pessoal também, não é? Para inspirar os processos das pessoas e para que as pessoas se sintam mais acompanhadas. E, portanto, a relação que eu estabeleço com o cliente não é uma relação meramente de sessões. E quem está aqui que já fez mentoria comigo pode testemunhar, e dar aqui algum testemunho também no chat para que as pessoas percebam que é um trabalho que tem um princípio, um meio e um fim e depois uma continuidade quando a pessoa assim pretende e que está sempre focada em resultados que têm a ver com empoderamento. O meu trabalho foca muito no empoderamento, não é o empoderamento feminino, é o empoderamento de pessoas. Não é? Que é vocês expandirem a vossa consciência da autoridade que têm sobre a vossa vida e sobre o vosso processo. E depois isso leva à mudança. Não é? Então vamos a isto. Antes de mais, quero começar por vos lembrar que, para quem está em crise, é muito importante nós percebermos como é que nós lidamos com isto, como é que nós lidamos com dificuldades, assim como nós lidamos com bênçãos. E aqui eu já contei esta lenda aqui há uns tempos numa aula do programa Evoluir, hum, e que é uma lenda. Esta lenda é uma lenda budista, mas que se conta de várias formas. Se vocês pesquisarem na internet, encontram várias versões. Eu li num livro do Deepak Chopra aqui há uns anos, um livro sobre meditação, e isto foca-se muito sobre a questão de uma coisa má que nos acontece na vida, uma coisa boa que nos acontece na vida, e nós achamos que é sorte, que bom, não é? Que algo nos aconteceu de bom, ou que chatice, ou que problema, ou que azar que nos está a acontecer isto, e muitas vezes nós não sabemos se é sorte ou é azar. Então, ter este olhar relativo sobre as coisas, desapegado sobre aquilo que está a acontecer, é muito importante. Porquê? E a lenda conta isso. Ah, há um aldeão chinês que recebe de prenda um cavalo. E toda a gente na vizinhança, com um bocadinho de inveja, até dizer: Ai que sorte, tu és mesmo sortudo e abençoado. E ele diz: eu não sei, o cavalo era um cavalo selvagem. E ele diz: Eu não sei se é sorte ou é azar, isso logo vemos. E o filho vai tentar domar o cavalo selvagem. Ao tentar domar o cavalo selvagem, o filho cai e parte as duas pernas. E os aldeões, todos cheios de pena, dizem ao vizinho:
coitado, que azar, não é? E ele diz: nunca sabemos se é sorte ou é azar. Ele está vivo, portanto, vamos ver o que é se é sorte ou é azar. Entretanto, começa uma guerra e o filho não é chamado para a guerra. Porquê? Porque tem as duas pernas partidas e fica a recuperar em casa. Ok? Então há uma série de acontecimentos, não é, que vão acontecendo na vida do aldeão e ele tem esta visão das coisas que é sempre tentar ver além do que está a acontecer. E é isto que nós muitas vezes temos que perceber. Às vezes uma crise vem para nos ajudar a libertarmos de algo que nós não conseguíamos se não viesse a crise. Isto está claro para vocês? E a consciência, que é este conceito filosófico, filosófico porquê? Porque é um conceito que ainda está em descoberta. Nós ainda não sabemos bem o que é a consciência. Podemos avançar com hipóteses, mas é um conceito no qual nós devemos pensar. Quando eu falo em conceitos filosóficos, são conceitos, às vezes palavras ou ideias nas quais nós devemos pensar. E a consciência é o que nos ajuda, não é? Esta expansão de consciência é o que nos ajuda a ter um olhar, a termos um olhar diferente sobre a vida, a termos um olhar diferente sobre as crises, os problemas e sobre nós. E é uma qualidade subjetiva da nossa mente, onde se vão alojar conceitos, ideias, crenças, pensamentos, e eu até diria também emoções, se bem que as emoções estão muito mais concentradas no corpo, não é? Então, a vossa consciência, os vossos conceitos atuais, as ideias que vocês têm sobre as coisas, as crenças que vocês têm sobre as coisas, são a consciência que vocês têm neste momento da vossa vida. E também a forma como vocês pensam, obviamente. Esta consciência, isto é que é a boa notícia, tem um potencial de expansão, mas também tem um potencial de estagnação. Então vocês muitas vezes dizem, nós todos dizemos, porque é muito mais fácil dizer sobre os outros, aquela pessoa não tem consciência ainda, um nível de consciência que permita X coisa, que permita que o relacionamento seja melhor, que permita o que quer que seja. Mas isto acontece connosco também, e é isto que nós nos precisamos de lembrar, não é só com os outros. Então a nossa consciência também pode estar em expansão ou pode estar completamente estagnada e contraída. E, portanto, ela precisa de ser estimulada com reflexão e com clareza. Podemos também associar a consciência à capacidade de nós apreendermos verdades, não é? As verdades, aquilo que nós consideramos verdade ao longo da vida. Mediante aquilo que nos vai acontecendo, nós percebemos alguma coisa, não é? Quando acontece algo, e mesmo a própria crise, ela traz, acima de tudo, informação sobre algo. E a forma como eu apreendo essa informação, não é? Está muito associada à minha capacidade, à minha consciência, à minha capacidade de expandir a minha consciência. Ok? Está a ser claro? Estou a ir muito depressa demais? Podem dizer. Está bem? Obrigada, Márcia, pelo testemunho. Obrigada, meu querida. Ahm, e depois, qual é a importância de nós expandirmos a nossa consciência? Não é só para nós, é também para aquilo que nós queremos impactar no mundo, para aquilo que se diz hoje o nosso propósito, ou o nosso contributo, ou a nossa missão. O nosso processo de consciência às vezes também impacta nos outros, certo? Não é por isso que nós o vamos fazer, não é? Mas é muito importante perceber que isto tem mesmo, isto cria uma onda importante. O processo de expansão de consciência é progressivo, às vezes parece que anda para trás. Eu tenho clientes que dizem que parece que andei para trás, não é? Mas nunca se anda realmente para trás quando se fez já alguns saltos quânticos, quando já aconteceram saltos quânticos na vossa vida. Acreditem em vocês. Acreditem naqueles momentos em que vocês já tiveram aqueles cliques, porque isso já não vai desligar, certo? Mas é preciso olhar, é preciso ter isso perto de vocês, é preciso ter memória, não é? É preciso ter alguma memória sobre os momentos em que vocês conseguiram dar a volta a certas situações e até mesmo a nível de insight, perceber algo que já ninguém vos pode tirar. Ok? Então é muito importante perceberem as experiências que estão a ter, as atitudes que vocês estão a ter perante a vida. Acontece este processo de expansão de consciência de uma forma muito mais lúcida e muito mais evidente quando vocês escolhem expandir. Quando muitas vezes, e nós vamos ter uma aula agora no final de agosto, que vai ser sobre a mentoria e as decisões. Quando nós falamos de decisões, eu já disse isto na última aula, porque isto está muito forte neste momento nos processos, pelo menos das minhas clientes, que é eu preciso decidir, ou eu não consigo decidir, porque às vezes as pessoas estão entre dois caminhos, não é? A alma se calhar já decidiu, mas a pessoa aqui na matéria ainda não consegue decidir. Eu gosto muito de colocar a tónica de decisão na tónica da escolha. Uma decisão é escolher algo.
E quando nós ainda estamos na indecisão e a vibrar na personagem da indecisa e da pessoa que não sabe e da pessoa que tem medo, nós estamos a escolher ficar onde estamos. Não há decisão nenhuma. Quando há indecisão, não há decisão nenhuma. Então é preciso eu colocar-me mais na postura de eu preciso escolher. E a minha escolha está a ser esta. E se esta escolha não me está a fazer bem e não vai ser a médio e longo prazo progressiva para mim, evolutiva para mim, boa para mim, eu preciso escolher diferente, certo? Eu podia dizer isto, eu já cheguei a dizer isto também nas aulas, eu podia dizer isto, falar disto todos os dias, todos os dias, porque nós temos tantas camadas de resistência, não é? Mesmo quem acha que já está super evoluído, quem acha que já está super à frente, as camadas de resistência são tão grandes que vocês precisam de lembrar estes temas e de olhar para estes temas numa base diária. Faz sentido? Podem dizer que não, à vontade. Podem escolher. Quando a pessoa escolhe mudar, toda e qualquer ferramenta, porque eu vejo que quando acompanho pessoas que estão a começar, por exemplo, como fiz há 10 anos atrás, um negócio ou um trabalho, uma carreira nesta área de expansão de consciência, de terapias, vocês ficam muito presas às ferramentas, tanto como clientes como profissionais. Vocês precisam de dizer que são terapeutas de freudianos, ou que usam não sei o quê, ou que são. Vocês precisam de expandir a vossa consciência e de perceber qual é o tema que vocês ajudam a resolver. Qual é o tema que vocês ajudam a expandir na vida da pessoa, que vocês estão a querer, no caso de quem está a fazer terapia, espero que estejam todos, a terapia ou alguma terapia alternativa, algum processo de desenvolvimento pessoal, vocês precisam saber o que é que estão a escolher, porque é que estão a escolher fazer aquilo. Não é? Porque não é o terapeuta que vos vai dizer o que é que vocês têm que fazer, isso é óbvio. Parece óbvio, mas nem sempre depois a pessoa acredita mesmo nisto. Então é preciso ter uma noção de qual é o resultado. Não é resultado em termos de coaching, é resultado material. Isso não interessa para aqui. É um resultado que vocês pretendem como que objetivo espiritual para mim. Não é? E depois, claro que esses objetivos espirituais, para quem me conhece, sabe que eu estou sempre a bater na tecla dos 4 elementos. Já que falamos de ferramentas, é a ferramenta, para quem sabe e estuda, mais poderosa que existe. Quando nós vamos aos 4 elementos, nós equilibramos, nós não estamos só a pender para o lado daquele sítio, aquela área, aquele tema, aquela pessoa com quem eu tenho um problema. Então há um equilíbrio maior. Então vejam o que é que estão a escolher neste momento. Depois há aqui este processo de muito se fala de autoconhecimento. O autoconhecimento é uma noção atualizada e espiritualizada de quem eu sou em essência. Atenção, parece que eu estou a ler só, mas isto foi tudo escrito pela minha mão, ok? Portanto, isto é tudo a forma como eu vos quero dizer as coisas, da maneira que eu sinto que pode estar mais bem explicado e que pode impactar mais. E depois também vocês receberem, para quem quiser, receber o PDF depois com esta material de apoio. Então, o autoconhecimento é esta noção atualizada e espiritualizada de quem eu sou em essência. Quem é que eu sou verdadeiramente? E a essência não é voltarem para o que eram antes da crise. Muitas vezes a essência vocês ainda nem a conhecem. Vocês precisam de, e por isso é que vem a crise, muitas vezes, de ampliar aquilo que vocês sabem sobre vocês. Isto continua, é contínuo. É contínuo. Tá? Este autoconhecimento vai sim apoiar o processo de expansão de consciência e acontece o autoconhecimento de forma voluntária, ou seja, eu quero fazer este processo de autoconhecimento e eu estou neste processo de autoconhecimento, ou por vezes involuntária. Porque às vezes acontece qualquer coisa e eu percebo algo sobre mim, não é? De maneira mais repentina e é involuntário, não é? Dispor-nos a questionar e a abraçar a origem dos nossos padrões de vida, porque é que eu tenho um determinado padrão financeiro, porque é que eu tenho um determinado padrão de relacionamento, porque é que eu tenho um determinado padrão de autoestima, não é? Porque alguma coisa deve estar a nível de crise, como eu vos perguntei no início, deve estar a mexer com uma determinada área de vida, certo? Ou se não estão agora em crise, estiveram há pouco tempo, ou podem vir a estar, portanto, é sempre bom estarem mais, digamos assim, preparadas, não sei se é a palavra, mas mais conscientes, não é? Um, e esses padrões estão lá, não é?
E perceber a origem desses padrões de vida não significa que eu vou fazer uma constelação familiar e vou perceber que a minha mãe fez um aborto, não sei quando. Desculpem lá, com todo respeito, mas vocês precisam de ir além disso. Porque é assim, eu tenho que dizer isto e vai ficar gravado. Ah, esta questão de quando há um movimento interrompido, não é? Que é algo que é muito bom de se trabalhar nas constelações e de se identificar nas constelações. Eu tenho formação nessa área, fiz 2 cursos de tanto tempo que eu já estava lá no curso, já estava só a pensar, sinceramente, quando é que acaba. Porque eu fiz tantas constelações, eu vi tanta coisa, depois escrevi o meu trabalho no final, que foi, no fundo, o que é que eu percebi daquilo, e escrevi um trabalho que se chamava A Viagem do Terapeuta, através do ego, foi muito interessante. Fiz a primeira formação com o Joaquim Marujo, e depois com o Cecílio Regojo. E aquilo que eu percebi também das constelações é que é bom para identificar o movimento interrompido, mas também pode introduzir às vezes alguma paranoia na pessoa de que o meu pai ou a minha mãe fizeram isto, etc. Coisas que nós não podemos mudar. A única maneira que vocês têm de mudar o passado é perdoar o passado. E também há uma forma de mudar o passado, que é viver o presente e o futuro de uma maneira completamente diferente. E, portanto, eu percebo que há um movimento interrompido na minha vida, não é? Um trauma, e a partir daí eu tento perceber assim: isto trouxe-me ansiedade, trouxe-me, sei lá, uma série de algumas disfunções na minha vida, e eu quero contar uma história diferente sobre mim e ir para o novo. Só assim, não é? É que a nossa cura pessoal vai acontecendo. Vocês sabem que eu às vezes nas aulas faço assim os à partes porque sinto que para o grupo em específico pode ser importante. Então, registem e recebam quem tiver que receber essa mensagem, está bem? O autoconhecimento espiritualmente é uma busca da alma para se fortalecer através da identidade terrena, não é? Porque aqui, como eu costumo dizer, eu estou a Joana, eu não sou a Joana, percebem? Vocês têm uma alma que vai evoluindo através das vidas e neste momento está a ser a Ana, ou está a ser a Márcia, ou está a ser a Elizabeth. E é preciso ter este desapego. Então, há uma aprendizagem específica agora que vem para vocês fortalecerem através da vossa identidade e precisam de tentar sempre criar algo, não é? Criar algo diferente na vida, novo, terem e fazerem algo que vos façam evoluir, que vos faça evoluir. E é importante perguntar o que é evoluir para mim? O autoconhecimento também incentiva muito e de forma natural o processo de expansão de consciência. E mais, aqui só para que tenham uma noção que para mim, pessoalmente, enquanto mentora, o autoconhecimento, se vocês já o estão a fazer, ou se dizem que o estão a fazer, ele já tem de vos ter conduzido a uma sensação de propósito na vida. Porque senão há qualquer coisa que não está, não é autoconhecimento. Pode ser só conhecimento. É conhecimento, vocês estão a adquirir com cursos, com isto, com aquilo, mas não é autoconhecimento. Isto é sobre vocês, ok? Então, o vosso autoconhecimento já vos conduziu a viverem com uma sensação de propósito e a perceberem que esse propósito a cada ciclo tem de ser atualizado, por isso é que às vezes as coisas, quando já descobriram uma missão, há momentos em que deixam de conseguir ganhar dinheiro, em que as coisas não estão a fluir, em que. E vocês pensam, afinal, isto não era o meu propósito. Era o teu propósito. Só que precisa de ser atualizado. Está a fazer sentido? Então, a minha visão de crise pessoal, e eu já passei por várias, só aqui lembrar que a palavra crise ela vem do latim e do grego, que são línguas que no fundo se influenciaram mutuamente, do latim crisis, do grego crisis, e na origem, na etimológica da palavra, remete para um momento de mudança súbita. Pode ser súbita. Um momento de decisão, mais no grego, decisão, e uma evolução de um problema que pode ir para uma ruptura, não é? Em que as coisas realmente acabam, ali há muita coisa que acaba, mas que pode conduzir à cura. Então, percebam bem isto, tá? Percebam bem isto. Algo acontece na crise que mexe com a tua estrutura e tocou num ponto nevrálgico. Então, é sim um momento de chorar dores, sem dúvida, e nós não devemos tentar ser fortes, tentar ser guerreiras, tentar ser isto, tentar ser aquilo. Não tentem coisas, não é?
Porque deixar vir ao de cima o que estão a sentir. Reconheçam e validem o que estão a sentir. Pode ser um momento de chorar dores, mas também é um momento de despertar para aquilo que precisa ser visto, para aquilo que não estava visível. Sim? Então, a minha visão, não é? No fundo, de crise, e não é só pessoal, mas também coletiva, mas aqui o que interessa é a vossa individualidade, é um processo de desintoxicação que a princípio vai parecer uma onda de elementos negativos, de acontecimentos negativos, ou de um grande acontecimento negativo, mas que no fundo pede um olhar espiritual e nítido sobre a vida. Sempre que vocês veem a palavra espiritual, percebam que eu entendo a espiritualidade como a busca de um significado além do meu ego e que me permite evoluir através de ações minhas, através de coisas que eu faço, ou que eu crio, não é? Muito importante, porque não é só falar sobre dizer a palavra espiritual só porque é bonito. A crise pode levar-te a questionares tudo. Deixa-me só verificar se eu estou a gravar. Sim. Daí a importância do fio condutor dos quatro elementos que nós vamos ver a seguir e tu priorizares com calma e visão quais serão os teus passos. Okay? Nós questionamos tudo e ficamos a achar que o problema está tudo concentrado aqui ou está em todo lado o problema, então precisamos de uma visão que seja mais holística, mais total. E a crise veio para tu despertares para uma missão maior. Então, através da crise, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, e que é porque é verdade, porque eu vivi isso, ensino isso à minha filha, que tem 18 anos, ensino isso às minhas clientes, é que a crise, a tua maior dor, digamos assim, ou o teu maior trauma, é a forma, vai-te dar a forma com que tu vais ajudar as pessoas, vai despertar empatia em ti. E se isso não está a acontecer, é porque a visão ainda não está nítida sobre as coisas. Tá? A crise vai pedir compreensão, sim, e vem para tu evoluires através dela. E eu sei que é muito difícil perceber isto, mas é sem exceção, ok? A crise pede esta compreensão e vem para tu evoluires através dela. Olha, aqui, vejam, crise coletiva. Eu tinha escrito aqui, pelo menos um destes slides foi escrito em 2020. O resto foi tudo feito agora. Praticamente todas estas coisas que temos estado aqui a falar, tirando o esquema dos quatro elementos que vocês vão ver a seguir. Que esse está feito e é assim que é, e é assim que eu trabalho com ele. Isto foi escrito em 2020, continua atual. Tá? Vai ser interessante depois para vocês lerem, não é preciso estar aqui com este blá 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 todo, mas basicamente a minha visão de crise coletiva e que eu trago muito também para a consciência na mentoria é que nós precisamos entender os processos kármicos e energéticos do planeta. E precisamos entender que estamos num local de luz, de vida e de beleza, mas também de caos, desafios e dores, e que há escolhas. Escolhe olhar para o teu processo de forma espiritual e holística, ou então fechada e pessimista. Então é muito importante nós entendermos que tudo o que está a acontecer, isto é algo que é quase um mantra, tudo o que está a acontecer, podem anotar este mantra, tudo o que está a acontecer na minha vida, ou tudo o que está a acontecer, está a querer despertar-me para algo. Tudo o que está a acontecer está a querer que eu evolua. É com este tipo de mentalidade, vocabulário, que vocês começam a fazer escolhas verdadeiramente de evolução. Está bem? Então é impressionante como isto ainda está atual. Depois vocês leem quando receberem o PDF. Há várias reações do ser humano perante a crise, não é? E uma delas pode ser escape e fuga. E toda a gente aqui vai dizer que conhece alguém que faz isto, mas nunca somos nós. É sempre um amigo, não é? É sempre o marido, é sempre o chefe, mas nunca somos nós, não é? Mas às vezes somos. Então pode ser de escape e de fuga. Renegamos totalmente a responsabilidade pessoal nas crises coletivas e pessoais. Usamos o nosso privilégio de estarmos, por exemplo, conseguimos andar, olhar, falar, ter luz elétrica, ter acesso à tecnologia para alimentarmos o ego.
Então é preciso perceber o que é que nós estamos a fazer, não é? Vamos de férias, vamos esquecer os problemas, vamos ignorar, depois fazemos uma consulta de terapia ou de astrologia só para ver como é que vai ser o nosso ano e depois é só isso, e realmente eu agora se calhar não tenho que fazer isto porque o meu Saturno vai estar não sei aonde, e depois é só porque agora ainda não, e é preciso olhar para ver como é que nós estamos a encarar isto, não é? E sermos sérias em relação à nossa vida. Tá? Então assumimos muitas vezes, com este escape e fuga, o agora não consigo mudar, mas depois eu vou conseguir, não é? Então é muito importante que vocês se lembrem que há, por vezes, um padrão de comportamento que pode levar-nos a vivermos uma vida inteira assim, como estamos agora, até que depois vamos para outra dimensão. O que significa que partimos desta consciência para outra, não é? E aí vamos ter que ter outra vez orientação espiritual e vamos ter que voltar a esta. E todas as pessoas que vocês não querem perdoar, todas as áreas de vida que vocês não têm, não querem ter coragem para assumir, etc., vocês vão ter que levar com isso outra vez. Percebam isto. Vocês estão a imaginar aquele chefe horroroso que vocês tiveram, aquele ex que era tipo um tormento, vocês voltarem a encontrar essas pessoas. Compreendem? Então libertem essas coisas, vivam mais além disso, percebe? E almejem mais para vocês. Portanto, sejam ambiciosas espiritualmente. O que é que eu posso fazer hoje para não voltar a encontrar, para não voltar, já não vou falar deste, porque senão não estamos a falar especificamente de relacionamentos, mas o que é que eu posso fazer para diminuir as probabilidades de numa próxima vida eu voltar a ter o mesmo, este problema? O que é que vocês acham de espiritualidade prática, não é? É um bocadinho isto. E esta é a minha forma de ajudar sempre, sim? Pronto. Há também a curiosidade superficial, não é? Eu tenho sensibilidade extrema, gosto muito destas coisas, percebo que o mundo está a passar por uma mudança, eu sei imensas coisas, eu tenho é tudo, teorias da conspiração, tudo e mais alguma coisa. Vejo a dor dos outros, isso incomoda, mas a minha vida, ela nem muda há anos. Eu estou presa em ciclos de apego emocional, eu estou presa em ciclos de apego financeiro, problemas financeiros, em emoções densas que nunca são verdadeiramente processadas. Eu não determino a minha vida, eu deixo-me levar. Então é muito importante vocês avaliarem aqui quanto é que vocês levam a sério o vosso processo de expansão de consciência de 0 a 10 e levar a sério e agir de acordo com isso. É assumirem-se como vocês querem ser a vários níveis. Não é? Assumirem o vosso corpo de uma determinada forma, a vossa espiritualidade, não é? Serem coerentes com a forma como vocês falam perante o mundo e perante os mais próximos. Deixarem de aceitar abusos ou microabusos. Deixarem de fazer isso aos outros. Então, de 0 a 10, quanto é que eu levo a sério o meu processo de expansão de consciência? E podem ter a certeza, eu digo sempre isto, as pessoas já me conhecem, já devem pensar, a Joana diz sempre a mesma coisa. Eu faço estas perguntas a mim. Sim? Então, todas as perguntas que vocês têm aqui, os exercícios, eu fiz antes. Às vezes até faço com as pessoas mais próximas. Também, para testar as reações, está bem? Então, não é para vos chatear a cabecinha, é mesmo para ajudar. Olá, Andreia, não te tinha visto. Tudo bem? Beijinhos, beijinhos a todos. Aliás, obrigada por estarem aqui a fazer-me companhia. Ahm, então vamos lá. Esta é a atitude, esta é a atitude de. Isto parece um bocadinho quando as professoras dizem: estão a ver, este menino tem boas notas, vocês têm que ser mais como ele, não sei o quê. Antigamente as professoras diziam muito isto. Hoje em dia, felizmente, as atitudes já são um bocadinho diferentes, mas isto só para vos dizer, a nível de inspiração, que as e os clientes que eu tive que fizeram mudanças, mas estruturais, são as pessoas que chegam e dizem: podem estar no lodo emocional, percebem? Dúvidas, são as que dizem isto. E eu vou mudar. Não é? Dê por onde der, eu vou mudar. Eu preciso de mudar. Eu vou tomar as atitudes necessárias. E às vezes a pessoa ainda não sabe quais são. É? Mas eu tenho disponibilidade interior para fazer determinadas concessões, determinados investimentos para que as coisas avancem. Ou seja, vocês nesta atitude, que é muito importante, vocês escutam os outros, mas já confiam muito em vocês, apesar de estarem numa fase complicada. E eu vou conseguir, não é? E eu vou dar o meu melhor.
Então, muito importante levarem a sério, se querem ativar esta atitude, as intuições, os sinais, agirem de acordo com elas. Não adiarem o que realmente importa. Às vezes parece muito difícil fazer algo. É apenas algo que vocês têm que fazer. E vocês fazem e pensam, está feito. Há uma palavra que vocês precisam dizer, uma pessoa que vocês precisam pôr no lugar, não é? Uma pessoa que vocês precisam aproximar de vocês. Então é importante, não é? Ah, esta é a atitude, não é? Ser honesto com os outros sobre aquilo que eu sinto, não fingirem que estão bem numa situação onde vocês não estão bem, ou também saberem dizer que estão, preferem ou gostam de estar num determinado local, reconhecerem isso com gratidão e dizerem às pessoas. É? Ninguém aqui está a pedir que vocês esqueçam que o mundo está caótico, o mundo esteve sempre caótico. Não é? Eu acho que se calhar a única altura em que o mundo não era caótico para os homens era na pré-história em que o homem achava que vivia colado ao céu, não é? Eu estudei pré-história na faculdade e o divino na pré-história era tudo o que acontecia, não havia um questionamento ou um grande sofrimento. Havia dores, mas não havia um grande sofrimento associado aos problemas ou às mortes ou às doenças, porque tudo estava ligado ao divino. Então havia uma aceitação, porque não havia um questionamento, não é? O homem não estava desenvolvido a nível de pensamento. Então o mundo sempre esteve caótico. Mas mesmo com estas dificuldades interiores, eu procuro reforçar-me interiormente. Eu procuro respeitar os meus tempos espirituais, dos ciclos que estão a terminar, ou dos ciclos que eu estou a meio, ou dos ciclos que eu quero começar. Eu gosto muito de ciclos que começam também. Não é? A crise vem como algo que é o olho do furacão que depois vos leva para um ciclo novo. E depois, a pessoa que tem esta atitude aceita ajudas, mas responsabiliza-se pela forma como encara essas ajudas e como as aplica na sua vida. Não quer ser guerreira nem fazer tudo sozinha. E para as mulheres, muitas vezes, isto é um processo de mudança enorme. Enorme. Não é? De perceberem que não precisam de viver em esforço, de não normalizarem esse esforço ou de fazerem tudo sozinha porque ninguém vos vai dar um prémio. Às vezes é importante. Imaginem, há uma coisa que eu quero perceber, sentir que eu consigo fazer isto sozinha. Eu sou capaz. Porquê? Porque antes havia uma dependência. Antes eu não conseguia. Mas atenção à continuidade disso, tá? Porque senão vocês dão conta que de repente a vossa vida parece uma empresa que vocês estão a gerir e vocês estão a fazer tudo e não tem que ser assim, porque nenhuma empresa se aguenta só com uma pessoa, não é? Então, importante perceberem esse arquétipo da guerreira e como é que isso está a prejudicar. A intuição não é só para as mulheres, não é? Mas a intuição é a nossa bússola, é uma ferramenta interna que nos coloca no caminho da expansão da consciência. Então, de certeza absoluta que a maior parte das pessoas que estão aqui e que estão a ouvir a Joana a falar, a falar, a falar, já a intuição, já de alguma maneira aqui dentro da aula falou, disse qualquer coisa, qualquer memória, qualquer coisa, qualquer insight, ou vai haver, que pode ser importante. E isso não é só um pensamento fugidio. A intuição não é um pensamento fugidio, a intuição é uma mensagem. E vocês, cada uma tem uma forma de recolher essa informação, não é? Registar e depois deixar nos próximos dias para digerir, certo? Então levem a sério, vocês não são agentes passivos. Vamos avançar aqui, depois no final já temos aqui umas reflexões importantes no final. Vamos superar a crise através dos elementos e tentar perceber que estes 4 elementos são as 4 dimensões do ser, que quem já me conhece já está mais cansado de ouvir, ou espero que não cansado, mas esclarecido de ouvir. Eu uso sempre, e de todas as coisas que eu estudei, até costumo dizer, a uma das pessoas que mais me ensinou astrologia, que é o João Medeiros, que eu gostei muito de aprender astrologia, mas aquilo que ficou de mais importante foram os arquétipos, não é? Não foi só o saber ler um mapa ou o saber ler trânsitos, foram os arquétipos dos elementos, dos planetas, que é o que eu ensino também muito na mentoria, e obviamente dos arquétipos dos signos. Mas os elementos englobam isto tudo, percebem? E quem estiver muito confuso, muito descentrado, muito sem saber que fiz 300 cursos, já fiz terapia, já fui a não sei quantas aulas, não sei muito bem o que é que, não é? Olhem para os 4 elementos e vejam dentro de cada um, qual é o tema,
Porque não é dizer, ai, tanta coisa, ai, cada um tem uma. Tem, porque os elementos, eles são áreas de vida, são energias, não é? E são de natureza completa, portanto, têm ali o máximo de informação. Mas tentem ver o que é mais relevante. Sempre digo isto. O que é mais relevante? Aliás, isto até é importante no dia a dia, não é? O que é relevante hoje? O que é verdadeiramente relevante? Isto é muito importante, não é? Relevante, traz aqui alguma clareza, alguma verdade. Então, o fogo vai falar da tua dimensão física, da tua identidade, da forma como tu te mostras, não é? A terra vai falar da parte material, daquilo que tu constróis, da tua missão de vida. O ar vai falar da parte mental, da tua expressão pessoal, daquilo que tu aprendes, não é? A água vai falar de uma área que é uma área muito trabalhada na mentoria, que é relacionamentos, não é? A tua parte emocional. Também o prazer, eu gosto muito de colocar aqui a palavra prazer na água, porque é muito esquecido, o prazer é fundamental. A tua espiritualidade, o teu contributo, portanto, o que tu sentes e como tu te transcendes, como tu vais além, não é? Como eu disse, espiritualidade tem muito a ver com uma busca de um sentido além do meu ego, que me faz evoluir e que dá algum contributo para o mundo. Eu não preciso de ser uma pessoa conhecida por milhões de pessoas para dar contributo. Às vezes, sendo uma pessoa conhecida por milhões de pessoas, o meu contributo pode ser negativo. Eu posso estar a impactar 4, 5 pessoas, não é? E e aquilo está-me a ajudar a mim a crescer e estou a ajudar os outros. Não é? Isso é super importante. Não se preocupem em apontar, porque agora nós vamos ter aqui algumas perguntas a seguir, importantes, aí sim podem escrever, está bem? Então, olhando aqui, não é? Porque falamos um pouco de quem está em crise, pode ser uma crise de transformação, como é que esta crise afetou, e aqui vamos analisar um bocadinho o fogo, a tua visão de ti própria, da tua identidade e do teu corpo, por exemplo, não é? Porque o fogo é aquilo que aparece. Então, como é que a crise, ou alguns dilemas que tu tens neste momento estão a afetar a tua visão de ti próprio? Escrevam aqui duas respostas, aquilo que vier à cabeça. É muito importante mesmo, vocês agilizarem. E quando vocês fazem isto, conseguem depois, em qualquer momento, quando estão a ver um filme, quando estão a ler um livro, quando estão a fazer uma viagem, vocês começam a apreender e a expandir a consciência. Há qualquer coisa que fala convosco e vocês intuitivamente já respondem. Então é preciso responder de uma forma intuitiva a estas perguntas. Eu vou dar aqui alguns segundos entre cada uma das perguntas, está bem? Ainda bem, Márcia, que não estás cansada de ouvir falar nos elementos, mas mais esclarecida. Obrigada. Obrigada a todas que estão a escrever aqui. Então vamos a isso. Depois, quem é que eu quero ser após esta enorme aprendizagem que eu estou a passar e que eu já passei ou que está a acontecer na minha vida? Quem é que eu quero ser? Escrevam também duas respostas. Sabem como é que a minha vida, ou a minha carreira, a minha relação, as coisas têm evoluído na minha vida? Não é digamos assim, a aplicar ferramentas e a ver o meu. Eu sei ver o meu mapa e a ver não é só, não é, ou seja, eu faço essas coisas e gosto de ter uma noção, obviamente, é através destas reflexões. As maiores mudanças para mim e para as pessoas que me rodeiam vieram depois de fazer reflexões com perguntas. Posso avançar? Sim. Que a escrita vos seja leve e fluida. Então a Terra é o quê? É o meu lado material, claro que pode ser. Eu escolhi aqui algumas perguntas que são pertinentes. Eu podia fazer 10 perguntas para cada elemento, ok? Não é? E numa mentoria conseguimos perceber o que é que cada pessoa, como é que estão os elementos na vida da pessoa e focar o tema mais específico. Aqui eu tentei ser abrangente e pertinente, porque estamos em grupo, não é? Então, até surgir esta crise, o que é que eu estava a abandonar na minha carreira? Escreve aqui uma resposta.
O que é que eu estava a deixar para trás? E digo-vos já, assim, carreira não é o trabalhinho que vocês fazem todos os dias, não é, por exemplo, eu estar aqui a dar aulas ou a fazer às 7 da manhã a rever uma apresentação. Isso está ligado à terra, não é? Isso são tarefas. Isso são tarefas. É como vocês desempenham as coisas, é o que vocês fazem, as ações. Não é? A carreira é uma energia. Eu sempre digo isto às pessoas. Quem trabalha carreira em mentoria vai trabalhar o quê? A energia que transmite e que desenvolve com a sua missão profissional. É uma visão espiritualizada. Então, não é sobre se eu sou professor, se eu sou coach, se eu sou. Com todo o respeito, não interessa isso, percebem? Isso é só o nome que vocês vão dar. Não é? E aqui vocês vão perceber com esta pergunta: o que é que tu queres fazer na área profissional que vai ser contributo e rendimento alto ainda este ano? Porque eu saiba, a Terra fala de dinheiro, fala de uma estrutura que ainda está para muitas pessoas, e claro, obviamente, que ninguém está aqui no reino da fantasia a fingir, não é, que não há uma crise económica. Não é? Claro que há, não é? Mas aqui o papel é expansão de consciência, é tentar que vocês vão deste ponto em que estão agora para uma visão, ou uma ação, ou uma escolha que vos favoreça mais e que vocês consigam ver soluções onde não conseguiam ver antes e que vocês consigam expandir e que vocês consigam perceber que continuam a ser merecedoras de rendimento alto ou de aumentarem o vosso rendimento e que desse rendimento depende grande parte do funcionamento da vossa vida, não é? E que ainda há, por vários contextos, contextos individuais e coletivos, muitas pessoas que estão numa situação, muitas delas nem sequer, pronto, pensam muito nisso porque percebem que naquele momento não encontram outro caminho. Estão dependentes financeiramente, mesmo com uma idade avançada. E isto tem que ser olhado, entendem? É muito importante, e é claro que é importante até para quem quer dar contributo, para quem está numa fase complicada e precisa de ajuda, porque há pessoas que estão numa crise, não é? Pessoas que estão perto de nós que ainda não têm as ferramentas para conseguir ganhar dinheiro, ou por causa da idade, ou por causa de uma doença, e nós, pessoas perto de nós, se nós estivermos bem financeiramente, nós conseguimos pelo menos dar alguma ajuda, percebem? Naquele momento. Isto já foi também amplamente falado no programa, sobre temas de apoio aos outros, às vezes até temas de voluntariado, quando é que isto faz sentido e como é que isto deve ser gerido. Porque para nós evitarmos dependências nossas e dos outros, isto tem que ser bem gerido. Então, o que é que vocês querem fazer na vossa área profissional? Eu não estou a perguntar o que é que vocês acham que devem fazer. Eu não estou a perguntar o que é lógico vocês fazerem. Eu não estou a perguntar o que é que vocês acham que é esperado dentro da lógica do que têm feito. Porque a expansão de consciência não tem nada a ver com lógica. Compreendam isto. Não tem a ver com, eu fiz este curso agora. Cada pessoa encontra a sua forma de dar missão profissional, de viver a sua missão profissional. Saiam dessas formas. E até mesmo nesta área da espiritualidade há uma carrada de formas. Formas quase, não é? De encaixar. Está bem? Porque não é só. Quem trabalha com expansão de consciência também pode estar a querer encaixar, a fazer o que toda a gente faz. Para vocês, às vezes é. E tem muito a ver com a parte financeira, estamos a falar da parte da terra, não é? Nem sempre uma pessoa que faz tudo, não sei o quê, já disse isto 1000 vezes, por favor, ouçam. Tem um site espetacular, tem as redes sociais com milhares de seguidores, tem os vídeos mais XPTO, tem a imagem, mas não é essa a pessoa que tem um rendimento e consegue pagar as suas contas todas. Às vezes é uma ilusão que vocês estão a ver. E às vezes quem faz as coisas de uma maneira mais, ah, não digo privada, mas de uma maneira mais própria, pode estar a conseguir ter uma vida completamente expandida na área financeira. Então cada pessoa encontra a sua maneira. Caso vocês tenham um negócio próprio, queiram ter um projeto próprio, vocês precisam é de encontrar e de definir quem são os vossos clientes certos, quem são as pessoas que vocês podem ajudar. Quando elas chegam, a mesma coisa num trabalho por conta de outrem, com um cliente, com uma parceria, com um colega,
e serem fiéis a quem vos é fiel. Isto é uma mensagem que eu estou a seguir à risca este ano. Dediquem-se a quem se realmente respeita o vosso trabalho e quer o vosso trabalho e quem vos ajuda, e a partir daí vocês vão expandir. É muito importante responderem a estas perguntas. O meu dinheiro, como eu o vejo, como é que eu o vejo, como é que eu me sinto com o meu dinheiro e como é que eu expando o meu dinheiro. Ok? Aqui escrevam uma resposta para cada pergunta. Que passos é que eu tenho medo de tomar que eu sei que me poderiam libertar financeiramente? Às vezes uma crise vem para vocês largarem coisas, para vocês deixarem coisas para trás. Estão a conseguir escrever? É quase dizer, Joana, se falasses menos, eu escrevia mais. Caramba. Falas, 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 falas. Eu não tenho nada em ar. Mais uma prova de que os mapas dizem muita coisa, mas não dizem tudo. Eu tenho zero ar no meu mapa. E, no entanto, trabalho a minha comunicação o mais que eu posso. Então, quando vos dizem isto, às vezes é importante, eu tenho ascendente de carneiro, então eu gosto de um desafio. Então, para quem quer ativar o fogo, aprendam a gostar de desafios. Então, quando começam a falar-vos de agora um ciclo contrativo da Lua, agora o Urano em Gêmeos vem, não sei o quê, vocês aceitem, ah é? Então eu vou fazer acontecer, não é? Eu vou tirar o melhor disto. E se me dizem que eu não tenho, como eu percebi, não foi que ninguém que me disse, mas eu fiz as contas, não é? No meu mapa, quando estava a fazer acho que foi no nível 2 da astrologia, e que para perceber a percentagem de ar e terra e não sei o quê e tal, zero ar. E nós ríamos imenso com aquilo, porque era cada um pior que o outro, não é? Porque era desequilíbrios nos elementos, porque é o normal, os mapas trazem paradoxos para vocês trabalharem, não é? A nossa vida são paradoxos. E depois perceber que não tinha, não é? E para mim foi um desafio. Não é? E eu realmente vivia de uma maneira negativa, e nós às vezes vivemos aquilo de uma maneira negativa, que dizemos realmente eu nunca vou querer fazer nada que tenha a ver com o ar, não é? Ou como quando a água está complicada na minha vida. Eu nunca, eu que relacionamentos, eu não quero mais relacionamentos. Mentira! Claro que queres, que ninguém quer estar sozinho. Mas com a dor e com o sofrimento nós aprendemos a dizer estas coisas. Aprendemos a desacreditar-nos a nós e a desacreditar os outros. Então atentem. Então, que passo é que vocês têm medo, estamos a falar da Terra, de tomar, que eu sei que vocês sabem que vos poderiam libertar financeiramente? Escrevam aí uma resposta. É alargar, às vezes, alguma coisa, deixar alguma coisa. Às vezes o nosso dinheiro está aí, para ali, para aqui, etc. E temos de avançar, está bem? No ar, a minha mentalidade, não é? A minha expressão pessoal, a minha mentalidade precisa focar mais em que duas coisas é que precisa. E depois, a minha vida social. No futuro próximo, vai trazendo pessoas que são o quê? Características de pessoas, porque nós às vezes andamos aqui com também uma desconexão com os outros, não é? Eu preciso de pessoas mais que. A Ana Martins está a me dar aqui uma visão da astrologia, agradeço. A astrologia alquímica, não é? Sim, estou a entender. Pronto, sim. Mas muitas vezes não é isso que é transmitido, não é? Muitas vezes não é isso que é transmitido. Muitas vezes é transmitido que o escorpião é intenso. Eu ainda no outro dia fiz uma story sobre isso, que eu sou escorpião, não é? E o escorpião é sempre para cascar. Agora já cascam também muito nos gêmeos e nos aquarianos, coitados. Mas depois o Virgem é perfeito e trabalha muito bem e não sei, e depois criam-se aqui estas crenças, não é? Há uma coisa que dizem muito sobre os escorpiões, porque é verdade, porque dizem, mesmo os astrólogos dizem, não vale a pena estar aqui. E o meu papel muitas vezes é desconstruir isto. O escorpião faz tudo para seduzir e a pessoa. E eu penso assim: onde é que estão estas pessoas incríveis que eu tanto quero seduzir? Que eu nunca, eu não sei, eu nunca me dediquei a seduzir e a querer manipular e a querer não sei o quê. Temos que ser um bocadinho, às vezes, sair um bocadinho do mapa, ouvir as pessoas que têm aquele mapa ou que têm aquele signo e perceber que há muitas nuances
E eu recomendo sempre o trabalho do Dane Rudyard, porque para mim foi um dos melhores astrólogos e mais importantes, que fez um trabalho muito psicológico à volta dos arquétipos e que fala dos arquétipos de uma forma muito mais culta. Porque às vezes falta cultura, falta referências culturais, não é? Quando nós falamos de arquétipos. Então é super, super lindo ler os livros dele, porque realmente dá. E foi aí que eu encontrei realmente algumas explicações do escorpião que, pronto, que ajudaram, e não só, que me ajudaram a perceber melhor os arquétipos, não é? E sim, o livro do João, a carta, ah, que é espetacular o livro, sim. É um curso de astrologia, na verdade. Pronto, vamos passar os signos à frente e escrevam vida social, que tipo de pessoas é que me vai trazer. Escolham, não é? E agora vamos para a água. Pode ser? Isto já está. Já vamos para o oráculo a seguir, portanto já vamos terminar. A água tem muito a ver com aquilo que eu sinto, como me transcendo, e aqui eu peço que vocês escolham uma palavra que revele o que é que significa este momento da vossa vida e essa palavra escolham-na com espiritualidade. Está bem? Então escolham uma palavra para revelarem a vossa visão mais espiritual desta crise que vocês estão a passar ou deste momento que vocês estão a passar. Escolham uma palavra. Sim? Depois, os meus relacionamentos atuais revelam o quê? Aqui façam, é quase como um olhar nítido sobre a situação. E depois escolham. Os meus relacionamentos no futuro próximo vão espelhar o quê? Escrevam duas respostas também. Aqui vocês vão levar para casa duas perguntas para cada elemento. Perguntas que são um pouco também como as outras, mas estas são perguntas que eu chamo as perguntas empoderadoras, que são perguntas que são pensadas especificamente para mexer uma determinada área da vossa consciência, sim, e que vos vão ajudar a desenvolverem a vossa intuição, provavelmente até a definirem o que é que vocês querem trabalhar no processo de desenvolvimento pessoal, definirem o que é o vosso próximo ciclo, perceberem os vossos objetivos, etc, etc. Porque uma das coisas que mais nos ajuda numa crise, quando ela já veio, ou ela está, ou ela virá, é nós termos pilares a nível de o que é a nossa, o que é que nós queremos fazer, o nosso propósito, termos objetivos, mesmo que depois os tenhamos que mudar, ok? Então é sempre um pouco, digamos assim, mais claro o caminho através de uma crise quando existe um farol, certo? Então estas perguntas vão-vos ajudar muito. Vão ver aqui perguntas do fogo, está bem? Perguntas da terra, vocês percebem pela imagem. Aqui muito importante esta sobre estabilidade, porque aquilo que muitas vezes nós achamos que é estabilidade, quando nós vamos descascar o conceito, percebemos que é outra coisa, não é? Depois o ar. Aqui esta pergunta já, vocês podiam colocar aí já alguma coisa. Palavra, só uma. Uma palavra que eu preciso eliminar do meu vocabulário. Esta semana eu estava a falar com uma cliente que usa muito a palavra sozinha, por exemplo. Então, e percebeu, não é? Que não porque eu tenha que dizer, mas porque a pessoa percebe através do processo de consciência, através da conexão, da troca de ideias, e foi importante chegar a esse ponto, perceber. Depois a água. E aqui, só nesta pergunta, vejam, o que vocês precisam de aceitar e perdoar,
para qualquer coisa que seja relativa à vossa vida, ao avanço da vossa vida. Lembram-se do que eu disse, de querem voltar outra vez aqui e levar com as mesmas pessoas e os mesmos temas de dinheiro e a mesma coisa das casas, problemas com a casa ou problemas com. Não é? Então, eu sei que. E há agora também há neurocientistas que dizem que não há. Perdão, não tem. Pronto, é o que é. Mas é assim, o perdão dá-te uma visão, não é? Em primeiro lugar, o que é o perdão? O que é que pode ser o perdão? Em relação a algo que vos fizeram, ou que estão a fazer, não devolver aquilo que me estão a fazer. É eu conseguir ter o amor próprio suficiente para perceber que o lixo é da outra pessoa. Então, não devolver, não agir e não reagir de acordo com aquilo que me estão a fazer. Agir e reagir perante a situação de acordo com aquilo que é a minha consciência, a minha expansão de consciência e a minha espiritualidade. Logo por aí. E aceitar e perdoar significa não um convite para que as pessoas continuem na vossa vida, para que as situações se repitam, significa uma libertação para vocês. E não existe progresso sem isto. Lamento imenso informar, porque é um processo desafiante, mas necessário. Está bem? Sim? Pronto. Agora vamos ver aqui, então, o que é que poderá ser. Cada uma vai fazer uma pergunta interiormente e em silêncio. Sim? Podem escrever essa pergunta. ah, Normalmente a pergunta, a pessoa está presente, porque se calhar aquilo que vocês vão querer receber das cartas ou da minha leitura, e eu vou só mesmo fazer a tiragem de duas, até eu tinha pensado outra vez, foi mais extenso, foi uma aula só dedicada a isso. Ahm, Fiz quatro cartas, mais uma carta para um desvendar maior da situação e depois outro tema, mais duas cartas. Desta vez vamos fazer uma leitura, uma visão arquetípica da tua crise pessoal, não é? Portanto, algum tema que tu tens que é desafiante e eu vou fazer, portanto, a tiragem de duas cartas do Tarot de Marselha. Eu tenho vários baralhos, mas hoje senti que teria que ser esse, o tradicional. E através daí vamos ter alguma resposta importante e eu depois já vos vou dizer o que é que cada carta vai representar, está bem? Mas a resposta é sempre para contribuir, para que vocês tenham uma visão além de alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram fazer sobre o que está a passar, o que está a passar na vossa vida. Sim? E da outra vez foi assim incrível. E foi uma leitura coletiva, e no entanto, e às vezes as pessoas dizem, Joana, mas ainda posso ver a aula depois no YouTube, faz sentido? Faz sentido. A partir do momento que vocês comentaram aula no Instagram, a partir do momento que vocês são minhas clientes ou alunas e recebem um e-mail sobre uma aula e vêm à aula ou têm interesse, este tema desperta-me, claro que há uma leitura para vocês, é óbvio. Eu faço isso em tudo na minha vida. Tudo fala comigo, tá? Então vamos a isso. Concentrem-se. Se tiverem água, podem beber água. Bem? Eu depois mostro as cartas quando abrir, está bem? Normalmente, como expliquei na aula anterior, em que fiz o oráculo, hum, normalmente quando eu faço online algum tipo de leitura, às vezes com as cartas dos arquétipos, com o tarot de Marselha também faço, tenho dois diferentes de Marselha, um mais moderno e este é o tradicional, o que eu vou usar. Eu peço à cliente, porque baralho as cartas, misturo as cartas, coloco uma determinada intenção, depois divido as cartas em dois montes e a pessoa escolhe o monte A ou o monte B. Neste caso, poderia complicar a energia, poderia tornar mais caótica por sermos várias pessoas e, portanto, aquilo que eu vou fazer é simplesmente misturo as cartas, que já estou a fazer, já tinha colocado uma intenção muito clara nas cartas hoje de manhã. E depois vou tirar a carta de baixo e a carta de cima e vai ser essa a forma de acedermos.
Então, vai ser muito interessante isto para quem já esteve naquela aula em que fizemos muito mais extensivamente esta leitura com as cartas, quando eu estava em Fátima, não sei se se recordam, que fiz a aula lá, e porque saiu uma carta que já saiu também na leitura anterior. Então, a primeira carta que eu retirei representa-vos a vocês, está bem? Portanto, são vocês, enquanto o que é que eu preciso, não é? Que postura é que eu tenho que ter para lidar com esta situação? Ou quem é que eu sou nesta situação? O eu sou, não é? Que tem muita força a nível espiritual. E então a carta é esta, é o mundo, não é? Que eu até comentei, na altura falamos muito sobre esta carta, que é a minha carta preferida, que eu vi esta carta a primeira vez em Paris e há muitos anos não sabia nada de tarot, havia um azulejo com esta carta numa rua, com o desenho, portanto é uma carta lindíssima, que inclusivamente tem os quatro elementos, não é? Os quatro evangelistas que representam os quatro elementos. E então, quem é que eu sou nesta situação? Não é? Eu sou uma pessoa que precisa de de se expandir, precisa de sair do lugar onde está, precisa de abrir horizontes, precisa de entender que o seu mundo, que seja a sua casa, os lugares por onde se habitualmente movimenta, a forma como vê as coisas, etc., precisa de ampliar bastante, bastante. E eu já disse isto, não é? Podemos dar uma interpretação, várias interpretações, e depois cada pessoa faz uma leitura, cada pessoa que vai ler a carta vai ter uma mensagem específica naquele momento para nós, não é? E aqui pode ser também o estrangeiro, pode ser também, já falamos disto, e para quem já estava na outra aula, isto é, vocês ainda precisam de mais algum passo neste sentido, não é? Até pode ser importante terem esta imagem ou terem alguma imagem que vos remeta para as ideias do mundo, não é? Da expansão, uma carta super positiva, é uma das melhores cartas destes arquétipos. Vocês sabem que aqui eu só trabalhei com os 22, não é? Eu normalmente explico isto, desculpem se não expliquei. Normalmente só trabalho com os 22 arcanos, não é? Porque trazem muito mais clareza. Então é importantíssimo vocês perceberem que vocês precisam, vocês mesmas, de a carta. A carta? Como assim, Andreia? Esta é o mundo. É o mundo, tá? Sim. Então estamos aqui a falar de quê? De uma necessidade mesmo espiritual de ir além daquilo que vocês estão a fazer. Para mim, esta mensagem é porque os próximos 6 meses vão ser de rever tudo aquilo, de como é que eu estou a encarar a minha vida e o meu trabalho, e se eu estou a encarar novamente numa fase em que consegui determinadas coisas e agora, que bem, que conforto que eu estou aqui tão bem, tá, tudo flui e agora, não é? Portanto, uh, é preciso expandir. E os próximos 6 meses, portanto, nós estamos a meio do ano. Então, vocês, se quiserem, a nível de ciclo, de objetivo, pensar final deste ano, o que é que para mim era importante começar a expandir brutalmente? E para isso preciso de rasgar um padrão. E o mundo rasga padrões. E o mundo faz as coisas de uma forma expandida. E o mundo caminha pelos lugares. Está bem? A outra carta. ah, a outra carta é uma carta que normalmente tem uma mensagem, mas para mim, pessoalmente, lá está, e este é o lado bom também de ser escorpião, que é perceber claramente, não é? Que a vida, nós não somos um mar de rosas e de perfeição e de apuramento e de desintoxicação e de. Nós temos sempre lados de nós que precisam de morrer, entendem? Então já sabem o que é que eu vou mostrar, não é? A carta que representava o vosso problema é a morte. Então é muito interessante, até porque eu agora vi há pouco tempo o filme sobre a vida do Ney Matogrosso, porque é um cantor que eu gosto muito e ouço desde pequena, os meus pais gostavam muito. Então descobri que o filme estava na Netflix e fiquei completamente rendida, adoro, pronto. Enfim, uma coisa pessoal. Mas isto para dizer o quê? Que ele até aos 20 e muitos anos, era um artesão, portanto ele trabalhava com artesanato, não tinha nenhuma intenção de ser conhecido, rico, não tinha dinheiro nenhum, vivia na pobreza, não é?
mas vivia a sua criatividade. E um dia houve um amigo que o levou a uma leitura de tarot, está bem? A uma cartomante. E ele conta essa história várias vezes nas entrevistas, porque já lhe tinha acontecido noutra cartomante sair a carta da morte. E a carta da morte, diziam-lhe sempre: tudo o que tu és vai ter que morrer. Tu vais renascer, não é? E tu vais criar uma identidade completamente nova, não é? Como se tudo aquilo que tu eras ficasse para trás. Portanto, inclusive eu penso que ele mudou de nome nessa altura, porque ele não era nem Mato Grosso, era Ney qualquer coisa, porque Mato Grosso era do pai, era nome do meio do pai, e ele assumiu um nome diferente. Em palco, uma imagem completamente selvagem, de ruptura, tudo pronto, com todo um conceito que ele acreditava, e portanto, aqui o que vos está a pedir esta carta é isto não é uma coisinha, uma mudançazinha, uma novidadezinha, percebem? Vocês precisam de largar muita coisa, de deixar muita coisa com coragem, porque a morte também fala dessa coragem de enfrentar a perda, não é? Se eu mudar eu vou perder, não é? E ficamos agarrados a uma. Ai, desculpem às vezes as palavras que eu uso, porque é mesmo com o melhor das intenções e quem me conhece sabe. Nós às vezes ficamos agarrados a uma misériazinha, com medo de perder uma misériazinha, entendem? E às vezes o que está à nossa espera, não estou a dizer que temos que arrasar com tudo da nossa vida e que a carta da morte, agora vou ter que me despedir hoje, vou ter que não sei o quê, mas é preciso criar um comportamento novo, arriscar coisas novas e fazer às vezes um corte com uma coisa que nós achamos que é uma perda enorme. Ai meu Deus, se eu perder aquilo vai ser. E é um renascimento. Então há partes da vossa vida que precisam de ser completamente largadas. E eu sei, porque eu acompanho aqui algumas pessoas, que há pessoas que ainda estão, obviamente, normal, agarradas a uma estrutura, seja familiar, seja financeira, seja de uma empresa onde estão a trabalhar, seja de um projeto que vocês já se dedicaram muito, mas que não está a resultar muito, então, e não há nada novo para fazer. Então, quais são, com estas perguntas todas que fizemos na aula, não é? E para quem está a fazer mentoria, está a usar essa mentoria, por amor de Deus, para abrir, certo? Há outras coisas que vocês podem fazer. Porquê? Não conheço aqui de certeza ninguém que está aqui que não tenha uma bagagem enorme de vida, uma experiência enorme de vida, que possa dar um contributo para algum determinado projeto ou algum grupo de pessoas que não possa receber dinheiro por isso. Eu tenho quase que aposto. Todas vocês têm aqui uma bagagem, não é, que vos permite dar um contributo específico para as pessoas certas, não é para toda a gente. Vocês não são a chávena de chá de toda a gente, como dizem os ingleses. Não importa, mas são das pessoas certas, está bem? Então, a morte, encarem isto como uma coisa mais incrível que pode vir para vocês largarem e deixarem morrer o que tem que morrer. Combinado? Então, sugestões finais. Os vossos dilemas pessoais precisam de tempo, de digestão. O descanso e a meditação ajudam, portanto, busquem ajuda também na parte da saúde e da fisiologia, não só nessa parte, de coisas que vocês fazem em casa ou práticas que vocês fazem em casa. Procurem ajuda. Tenham calma para assistirem ao desenrolar da energia dentro de vocês. Sim? Estejam atentas aos sinais. Estejam atentas ao que resulta convosco e àquilo que vocês ainda não experimentaram e pode resultar. Saiam do local onde estão e criem, por exemplo, rituais de energização na praia, leitura, natureza, coisas que vocês ainda não estão a fazer. Permitam-se momentos de fragilidade e de desafio. Isto é muito importante. Sim? Ahm, e muito obrigada por estarem aqui. Eu acho que foi um conteúdo intenso para você. Porque o escorpião é muito intenso, não é? Estão sempre a dizer, então isto tem que ser muito intenso. Não é porque não é só porque eu gosto de mexer com as pessoas, é porque eu sou escorpião, não é porque eu quero impactar. Então estou a brincar. A próxima aula que eu vos convido, depois estará também no Instagram informação sobre isto. E quem quiser já me dar os e-mails, depois recebem como e-mail geral, está bem? Com o link, vai ser sobre mentoria e decisões. No dia 31 de agosto, que é um domingo, às 9 da noite. Sim, meus amores.
O e-mail que eu posso enviar a seguir que eu tenho os contactos das pessoas, quem me der os contactos, eu vou colocar fotos das cartas, está bem? Um pequeno resumo do que é que foram estas cartas e recebem também o PDF da aula. Sim? Um beijinho muito grande e até breve.